corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus, a paz seja convosco. Nós vamos ler a palavra. É o Sermão da Montanha, as Bem-aventuranças. Eu creio que Jesus falou isso aqui assim. De vez em quando ele fazia uma pausa, pegava uma florzinha lá, uma coisa assim, olhava, conversando com os discípulos. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque dele é o reino dos céus. Cuidado com as pessoas simples, pobres de espírito. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Chorar nem sempre é ruim. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansidão leva você a ficar calado. Calado. Você vence através do silêncio. E quando abre a boca, é com mansidão. Portanto, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos. Vamos voltar aos 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Deus, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem tem misericórdia, alcança misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Conversando lá, seus discípulos se aproximaram e ele vai dizendo: bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O coração limpo é aquele que não tem ódio nele, raiz de amargura, maldade. Não cabe adultério, roubo, mentira. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aí ele continua: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É deles. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem
e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Tudo que afeta um cristão, afeta Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Em nome de Jesus Cristo. Deus bendito, dá-nos essas virtudes, ó Pai. Nós analisamos nesta hora e fazemos um exame dessas coisas, dessas virtudes, qual ou quais delas nos faltam. A gente busca, Senhor. Busca porque sabemos que é bem-aventurança. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E agradecemos pela cura divina. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Graças a Deus. E José, ainda no Egito, em meio à fartura profetizada por ele, recomendou, fez uma recomendação. Isso quer dizer assim, olha, eu vim para o Egito, fui bem-sucedido apesar do sofrimento terrível, injusto que sofri, mas cheguei até ao governo. Mas tem uma coisa, eu sempre sabia que aquele não era meu lugar. Ele sabia que o Egito não era o seu lugar. Mas como que tinha que cumprir todo o propósito divino, ele, quando viu que ia partir, recomendou. Aquele foi o sinal que Deus lhe deu. José disse, o Senhor virá até vocês. E ele sabia que Israel ia ficar ali, cativo. E ele vos visitará. E não deixem os meus ossos aqui. Ele não queria ficar lá no Egito. Isso aí fala de que nós não vamos ficar aqui. Pode estar difícil, problemas. Quando tem muita bonança, você fica desconfiado. Fala, a coisa está muito quieta. É igual o esperador lá das matas, onde tem muitas onças. Quando vê tudo quietinho, silêncio, até os grilos estão parados, assuntando. Nada anda no mato. Tem onça por aí.
Tem onça por aí. É interessante, a natureza prega para a gente, não é? E cada vez que um hebreu, não importava o problema que ele estivesse passando, ele podia olhar para aqueles ossos e se lembrar de que havia uma promessa de que um dia ele iria para a terra prometida. Ora, veja como são as coisas de Deus e seus propósitos. Cada vez que um hebreu, não importava o problema que ele estivesse passando, não importa. Eu conto a história do evangelista que foi na fazenda, mas ele estava tão alegre, cheio do Espírito, e o ônibus parou no meio da estrada, cortava o pasto, a fazenda assim, mais ou menos pela metade, não? Ele tinha que andar a pé para chegar na sede. E ele estava tão alegre no espírito, e uma vaca que era muito brava, perigosa, vinha nele bufando mesmo. Mas ele estava tão no espírito que ele nem incomodava, ele batia a pasta na cara da vaca. Quando ele abria os braços, batia a pasta na cara da vaca. E a vaca, fungando do lado dele, nem prestava atenção. Foi sim. Quando o pessoal lá, os irmãos viram, ficaram tudo orando, meu Deus, e Jesus, guarda ele. E a vaca vinha, e passa na cara da vaca. Nem importava, a boca espumando, ele espumava muito quando estava alegre. E quando ele chegou, e abriram a porteira depressa que ele entrou, e a vaca ficou ali arrancando terra com os pés assim, furiosa. Ela era muito brava mesmo. Aí ele começou a tremer. Começou a tremer as pernas. Será que aconteceu isso com Elias? Quando ele caiu em si assim, ele insultou tanto a Jezabel, e depois ele foi lá fora pedir a morte. Mas Deus não tinha morte para ele, tinha carruagem de fogo. Pois bem, e cada vez que um hebreu, não importava o problema que ele estivesse passando, era Israel, ele podia olhar para aqueles ossos e lembrar de que havia uma promessa de que um dia ele iria para a terra prometida. Então isso aí fala do corpo terreno. No parágrafo 55, o profeta disse: "E nesta noite penso em sua glória." Em sua glória. Pensar na sua glória significa muito. Pega aí Apocalipse 22 e veja que glória. Apocalipse 22.
Que coisa maravilhosa. Não, o que está guardado para o cristão sobrepuja toda mágoa, toda tristeza, toda dor, todo cansaço. Por isso, nós devíamos ajudar um ao outro. Devemos, não é? Ajudar um ao outro a carregar a sua carga, o marido ajudar a esposa ajudar o marido. Ele está cansado também, ela também está cansada, precisa de compreensão, de paciência com ela, porque está caminhando para a glória. E nesta noite penso em sua glória. Deus, nós temos uma sepultura aberta aqui. Você sabe de quem é essa sepultura? Aberta é do Senhor Jesus Cristo. Ela é um testamento, um testemunho. É uma marca. Quando o irmão Branham resolveu entregar o seu bebê, Sharon, depois de vencer o diabo, ele disse: descansa, filhinha. Pois ela, lá junto com a mamãe dela, que estava morta, no necrotério, descansa. Há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando de que esta também será aberta. Oh, glória! Aleluia! Eu estive lá no sepulcro dele, não sei como chama aquilo, é uma pirâmide, não é? Uma águia em cima. Tem a foto aí. Nós vamos até o cemitério, cinzas a cinzas, do pó ao pó, com nossos entes queridos. É a vida, é a realidade. Enquanto não acontece a transformação para o arrebatamento, é isso aí. Cinzas a cinzas, do pó ao pó, com nossos entes queridos. Nós jogamos torrões de terra. Já procedi assim com minha esposa, meu bebê, pai e irmão. Jogar um punhadinho de terra lá. Eu sei que isso significa, e como me condoer com vocês quando jogam a terra das cinzas às cinzas e do pó ao pó. Se foi, agora sim, vai restar só as boas lembranças. A hora que faltar, aí é que entra o Hebreus 11 da família, da igreja, dos irmãos. Não lembra de nenhuma de suas fraquezas, sem nenhuma acusação. Que coisa, tenho certeza que está com Jesus. Meu coração sente isso.
Seu coração também sente isso? Ora, tem que se pensar nisso, porque, na verdade, nós estamos na demanda de um corpo glorificado. É isso mesmo. Mas, novamente, na manhã de Páscoa, da ressurreição, posso embrulhar uma flor e colocá-la ali, buscar o caminho daquela sepultura lá embaixo e saber que lá em algum lugar eles estão na presença de Deus. Que coisa! Essa mensagem é qual, hein? A flecha do livramento, obrigado. Parágrafo 55. Como ele traz a coisa para perto assim da gente, não é? Para dentro, para dentro. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e nunca passará por condenação. Nunca. O eleito não é condenado. Olha, ele disse assim: me pica os pedaços, me queima com enxofre, mas não me deixe ir para o julgamento do trono branco. Por isso, questões, demandas, cuidado que isso só vai ser resolvida lá diante do trono branco. É preciso pensar nisso. Aí Apocalipse 20. É necessário pensar na realidade. E nunca passará por condenação. Purga aqui, o eleito purga aqui. Eu purgo os meus erros, você purga os seus erros, porque lá você não tem julgamento, lá você não tem condenação, lá em cima você nunca pecou, lá em cima. Aleluia! Graças ao Senhor Jesus. Dá glória a Deus, gente. Aí na sua casa. E nunca passará por condenação, mas passou da morte para a vida. Aí, olha, passou da morte para a vida. Esse aqui, esse corpo humano é o caixão da morte, não é? Não é o caixão do corpo, não, o caixão da morte. E penso nisso. Penso, Hope, minha esposa, partiu. Sharon, meu querido bebê, partiu. O papai Edward, Charles, meus irmãos, vocês já partiram. E enquanto estou de pé na sepultura, olho lá embaixo e vejo seus nomes escritos, vejo a foto deles que foi colocada ali, uma florzinha colocada ali, e penso, na presença de Deus. Na presença de Deus. É tempo de deixar o coração cheio
dessas verdades, o coração cheio de amor, de gratidão, buscando a paz com todos. Assim diz a palavra. É tempo de procurar a dracma perdida. Eu não poderia lhe ver hoje porque você está em um corpo diferente. Aqui está um corpo celestial. Como é que eu posso ter pena de um cristão? É claro que a gente até chora. Me veio um choro inconsolado ao receber a notícia que o nosso saudoso diácono, irmão Veras, Sebastião Veras, havia partido. Mas ele está lá com sua esposa. Que coisa maravilhosa. Então está ali no trono e se assenta o corpo físico, Deixa eu voltar aqui. As almas que estão sob o altar. Não, espera, eu saltei. É o corpo celestial que é um corpo diferente, eles estão num corpo diferente, um corpo celestial. Você tem que entender isso. Às vezes a pessoa é simples, é até meio atrapalhada da cabeça, mas ela tem um corpo celestial aguardando ali. Eu não sou capaz de vê-lo ali, não. Mas todas as vezes quando eles clamam, o Senhor, 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 até quando? As almas que estão sob o altar olham além do altar, ali no trono, e ali se assenta o corpo físico. Amém. Quando nós vemos uma tumba vazia, que Jesus prometeu que eles se levantariam da sepultura, e lá embaixo eles ainda têm um sinal. Deus dê. Que sinal tremendo. Que vida gloriosa. Que esperança que o mundo não tem. Tanta gente aflita, necessitada de espírito, de consolo, inconformadas. Não consegue se liberar, soltar, se libertar. Estão dentro das grades, pessoas milionárias, muito ricas, tudo enjauladas, presas. Agora aqui na mensagem Vida, parágrafo 58. Ele fala, vamos fechar nossos olhos, nossas imaginações, por algum momento, e voltarmos antes, quando não havia nada. Nada. Sabe o que é nada?
deixasse você aqui no mundo, quando não existia nada, nada. Pense nisso, feche seus olhos e pense. Momento. A grande fonte da vida, a eternidade, era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade nesta perfeição. Não pode ser corrido, tem que voltar lá. A grande fonte de toda a eternidade era aquele espírito do amor, alegria, aquele espírito de honestidade, aquele espírito da verdade, nesta perfeição. Ora, a gente dá vontade de... A gente fica com vergonha do passado, mas se não tiver a revelação do sangue, que adianta? Se há salvação para um ímpio, não há salvação para um cristão? Não há perdão para um cristão? Ora, sim, há perdão para você. Muitas vezes o irmão Branham dizia assim, respondendo esse desespero, ele dizia: não, você não pecou tanto assim que não possa ser salvo. O irmão Branham sempre respondeu desse jeito. O espírito de verdade, da verdade, nessa perfeição, ali sim haverá perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania, que era o corpo do grande Deus Jeová, saiu em um corpo celestial. Logos. Esse é o Logos. A palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu. E ali houve a teofania, que foi Deus feito em palavra, Logos, verbo. O verbo na gramática é variável, mas esse verbo não é variável. É invariável. A palavra dita daquelas grandes fontes da vida, e saiu, e ali a teofania, que foi Deus feito em palavra. Que coisa linda! Então, aquela teofania se fez carne na pessoa de Cristo Jesus. E então toda a plenitude da Trindade habitou nele, ambos, Pai, Filho e Espírito Santo, tudo aquilo. Porque nele está escrito, São Paulo diz, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Dá vontade de ficar aqui, não dá? E esta é a própria maneira que seguimos diretamente, voltando ao princípio original de Deus. Volta ao princípio original de Deus. Conheça o teu Deus. Conheça o seu poder. Conheça o seu amor, conheça a sua paz, conheça a sua alegria, o seu júbilo,
Ali nascemos novamente, não da carne, não da carne. Nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. É isso que nós temos que bater o prego e meter o martelo até vazar. E depois rebater a ponta do prego. Nascemos novamente através do Espírito. Nascemos novamente não da carne. Nascemos de novo, não do sangue, mas nascemos novamente através do Espírito. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para se posicionar em vós. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para se posicionar em nós. Glória a Deus. Então, quando morremos nesta vida, entraremos num corpo. Isso aí São Paulo falou, quando esse tabernáculo for desfeito, não é? Há um outro aguardando. Então, vamos ver aqui. E aquele Espírito eterno de amor e honestidade desce para se posicionar. E então, quando morremos nesta vida, entraremos num corpo celestial. Não vai ficar vagando, não. 2 Coríntios 5. Pode olhar isso se você quiser, aí em casa. Entraremos num corpo, pois se este, aí vai citar aqui, pois se este tabernáculo terrestre for dissolvido, temos uma teofania para entrarmos num corpo celestial. Não brinca com as pessoas, com os irmãos, com as irmãs. Por mais errados que sejam, pode que tenha ali um corpo celestial aguardando por aquela pessoa. É um mistério muito grande. Hoje eu ouvi uma expressão de um rapaz, um irmão, lá da Califórnia, que muitos anos que eu não vejo. Ele diz: eu estou aqui, onde há muitas pessoas que não conhecem a mensagem e são eleitas, enquanto muitos que conhecem não são. Coisa tremenda, declaração. Então, na vinda do Senhor Jesus, este corpo é tomado da terra novamente e levado para um estado glorificado, para viver para sempre na sua presença. Nunca morrer, nunca ter sede, nunca ter fome, necessidades, dores, decepções, choques, agonias. Vivifique a si mesmo. Abra sua boca, dá glória a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica o Senhor.
por essas tão grandes verdades, para viver para sempre na sua presença. Isso tem preço? O preço foi pago lá no Calvário. No Calvário, aquela cruz ensanguentada pelo sangue do Cordeiro. Tem preço, sim. Vinde e comprai sem preço, sem dinheiro. Aleluia. Isso é de graça. Graças a Deus. Então, toda perversão, tudo que você diz que é errado, toda perversão, todas as coisas que afastam na perversão, vou repetir corrigindo, todas as coisas que estavam na perversão, tudo deixa de existir. Tudo deixa de existir. Você não vai gemer mais por causa de uma perversão. Não vai. É somente aqui nessa dimensão. Somente aqui neste mundo. O profeta está afirmando, tudo deixa de existir. Põe a mão na sua cabeça e pensa, meu Deus, o que está destinado para mim, reservado para mim, por que eu embaraçar? Ficar rolando na cama por causa de dinheiro, por causa disso, por causa de uma viagem, por causa de uma perseguição, por causa de qualquer coisa. Põe a mão na sua cabeça e diz, tudo deixa de existir. Sofre demais esses milionários. Milionários sofrem muito quando eles começam a ver que as coisas deles vão ficar aí para outros usufruir. Os bens, as fazendas, os milhares de bois, edifícios, dinheiro, tudo deixa de existir. A carne vai para a sua punição. A carne vai para a sua punição. O inferno abre a sua boca e engole todo o mal e perversão. O inferno abre a sua boca e engole todo o mal e perversão. E Deus e sua amada igreja, a sua noiva, toma sua posição para seguir na eternidade. Aleluia! Esta é a grande esperança da igreja cristã. Essa é a grande esperança da noiva de Jesus Cristo. Essa é a grande esperança do tabernáculo. Esta é a grande esperança da igreja cristã. Em nome de Jesus Cristo, pense nisso. Põe suas mãos na sua cabeça e pense, que outro mundo diferente. Aleluia. Graça, em nome de Jesus Cristo. Amém.